conversar, né, de uma forma mais objetiva, né. Esse encontro de hoje foi organizado pela OBL, né, pela empresa de implantes que dá suporte ao Instituto e também à universidade, uma das, né, das empresas que dá suporte ao Instituto Benemar, e também à Universidade do Sagrado Coração, e que, nesse momento solicitou para a gente uma aula a partir de um mini curso que nós fizemos, a questão de 2 semanas, tratando a respeito de maxilas, né, a respeito de técnicas reconstrutivas e assim por diante. Então, o objetivo de hoje é a gente conversar um pouco, segundo solicitação deles, a respeito da reabilitação maxilar, tá. Quando a gente fala de reabilitação maxilar, eu acho que é um dos temas que, as pessoas mais gostam de discutir, até porque hoje em dia tem uma possibilidade muito grande de tratamentos, e essas possibilidades de tratamento, se a gente for analisar bem, elas já são bem antigas, e a gente já tem bastante subsídio para falar a maneira como a gente enxerga esse tipo de tratamento de uma forma, assim, bastante segura. Então, eu vou começar comentando com vocês a respeito da reabilitação maxilar, e com alguns objetivos práticos da aula, né. Porque no meio de tanta coisa que a gente vê hoje, né, carga imediata, não fazer carga imediata, fazer procedimento reconstrutivo, não fazer procedimento reconstrutivo, trabalhar com técnicas de ancoragem, trabalhar com implantes inclinados, zigomático, pterigoide, cirurgia guiada, ou seja, é uma loucura a quantidade de possibilidades que nós temos, e a partir daí tentar entender aquilo que é mais prático do ponto de vista clínico de você poder utilizar, e que, além de ser prático, também te dê segurança. Então, ah, vamos tentar primeiro entender qual o desafio, né, que a gente está enfrentando quando a gente vai fazer uma reabilitação maxilar, e como que a gente deve fazer, quais são as etapas, os steps para a gente obter sucesso. E é lógico também entender quais são os riscos, né, que a gente corre quando a gente opta por determinado tipo de tratamento. Uma outra coisa importante é que parece que hoje em dia todo mundo está direcionando tudo para carga imediata, né, então devemos fazer ou não carga imediata, né, quando a gente fala de reabilitação de arco total. Outra coisa, também estamos as empresas estão nos guiando, né, para fazer a cirurgia guiada, né, ou seja, para tentar, direcionar os dentistas para que eles utilizem da tecnologia para poder melhorar o posicionamento de seus implantes. Também maxila, visto que muitas vezes é difícil, a gente leva algum tempo durante o procedimento cirúrgico para achar os sítios adequados para fazer os nossos implantes. Dentro disso, em que situações que eu usaria, reconstrução, em que situações que eu não usaria reconstrução, né? Ou seja, em que situações que eu indicaria fazer um procedimento reconstrutivo e em que situações, não, vamos só para ancoragem. Se é que dá para se falar nessa separação, tá? E quando a gente vai por esse lado da ancoragem, o que a gente tem de conhecimento a respeito da utilização de implantes inclinados, ancoragem tuber, pterigode, zigomático, on-4, on-6 e assim por diante, como é que a gente vai conversar. E sempre, não é o objetivo principal hoje falar do sinus lift, né, do levantamento de seio, mas sempre lembrando que o sinus lift é uma opção enorme, muito indicada dentro dos procedimentos reconstrutivos maxilares. Esse é o nosso objetivo hoje. Se a gente conseguir tocar em todos esses assuntos, eu vou me dar por bem satisfeito. Eu falei isso no mini curso, né, e eu vou repetir para vocês, né, que eu acho muito importante, né, quando a gente faz qualquer tratamento, quer seja prótese unitária, prótese múltipla, ou enfim, qualquer tipo de reabilitação com implantes, o sucesso ele depende, no meu ponto de vista, de 3 fatores. Primeiro, o sucesso da osseointegração, ou seja, o implante ósseo integrar. Segundo, a que a prótese fique a contento, você atinge o objetivo do paciente. E terceiro, que esse resultado que a gente obteve, ou seja, a prótese sobre o implante, os dois, o conjunto, se mantenha estável ao longo do tempo. Esse se manter estável é lógico que tem fatores que não estão nas nossas mãos, que dependem muito do paciente, mas aqueles que dependem da gente tentar direcionar de uma forma mais objetiva e menos jogar a culpa sempre no paciente pelo um fracasso ou por perda de estabilidade. Com relação ao osteointegração, é muito importante, né, no procedimento que a gente observe todos os requisitos mecânicos, né, de procedimento de perfuração, instalação do implante, para que a gente tenha estabilidade inicial.
A estabilidade inicial é fator que até hoje se comenta, se associa com um prognóstico e sucesso de implante. E essa estabilidade inicial com os sistemas mais novos, a gente está conseguindo realmente praticamente uniformizar. Mesmo pessoas que não têm experiência conseguem estabilizar bem os seus implantes por causa do desenho desses implantes. Então, é algo que realmente a indústria tem nos ajudado muito. Eu não estou referindo aqui, nesse caso, a superfície, porque eu acho que hoje, acho que todos nós que trabalhamos com implante há mais tempo, sabemos que talvez mais importante do que a texturização da superfície do implante seria a questão do seu desenho, e aí associado exatamente essa parte de estabilidade inicial. Dentro disso, você pode até pensar em fazer carga imediata, dependendo da estabilidade que você tem e também dependendo das condições mecânicas que você vai conseguir pela distribuição dos implantes, pelo número de implantes e o desenho da sua prótese. Um segundo momento, que seria o procedimento reabilitador, vem, é lógico, dentro da limitação técnica de cada um de nós, ou seja, o que cada um tem de laboratório e de experiência reabilitadora para conseguir atingir o objetivo, mas também, agora do outro lado, o diagnóstico do defeito, a antevisão da prótese, para que o paciente tenha uma noção exata daquilo que ele vai receber, porque boa parte desse sucesso depende dele saber antes aquilo que ele vai receber, mesmo que a gente tenha limitações naquilo que a gente pode oferecer. Então, isso é bastante importante. E com relação à estabilidade, né, do nosso sistema, em relação à estabilidade do nosso trabalho, a gente pode dizer que ela tem uma relação direta com as características naturais do paciente, o seu biótipo, mas também com algumas manobras que você lança a mão e com algumas indicações de técnica cirúrgica, como a gente vai falar daqui a pouco. Não é só o biótipo que vai garantir, é lógico, se eu tenho um bom biótipo, a chance é muito melhor. Agora, se eu não tenho um bom biótipo, eu tenho que lançar mão de procedimentos que façam com que o resultado do meu tratamento se mantenha durante mais tempo estável. Vocês estão vendo aqui um caso de uma reabilitação, né, implante suportado, eu já mostrei isso no mini curso, aonde se procedeu uma série de atitudes clínicas para tentar fazer com que os implantes, os dentes que foram recém-extraídos dessa maxila, fossem substituídos por alguns implantes com cuidado de manutenção da estrutura alveolar, com procedimentos regenerativos, enxertos que a gente comentou nas duas aulas passadas, e principalmente a distribuição espacial desses implantes num primeiro momento, tá? A gente aqui está trabalhando com uma prótese apoiada em 6 implantes, ok? 6 implantes fazendo uma reabilitação de molar a molar. E com isso você tem algumas características importantes. Facilidade de acomodação dos tecidos, facilidade de controle do paciente em relação à higienização, porque é um número menor de implantes, né? E uma distribuição bastante boa desses implantes em relação à sua demanda funcional. Então, esse caso é um caso onde a gente fez a transição, e é importante que a gente saiba disso, a transição da situação de paciente desdentado parcial ou dentado para uma situação de dentulismo. E talvez seria a única situação, volto a dizer, talvez seja a única situação onde eu tenha ou que eu possa justificar um procedimento de carregamento imediato, porque o paciente não quer passar ou não vai passar por um procedimento por um tratamento com PT, com prótese total. Fora isso, se o paciente já é dentro, ou se tem uma prótese dentro muco suportada muito extensa, sinceramente eu não vejo uma necessidade premente de você fazer carga imediata, a não ser pelo apelo logístico, pelo apelo midiático, ou até por uma questão de se promover perante o paciente, porque biologicamente pouco você vai poder oferecer para ele e vai aumentar naturalmente os riscos em determinadas situações que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu gosto muito de citar esse trabalho aqui quando a gente vai falar sobre a reabilitação maxilar. É um trabalho que foi feito pelo Nicolas, né, um aluno nosso de iniciação científica, onde ele fez um levantamento de 300, acho que 300 e poucos exames, mais ou menos, alguma coisa assim, de pacientes que foram encaminhados para clínicas de documentação para fazer a tomografia da maxila com vistas a planejamento de implante. Nós dividimos ou classificamos essas maxilas em 5 grupos, de acordo com os tipos de tratamento que a gente vai fazer. Por que isso é importante? Primeiro, eu queria saber em que situações que eu vou conseguir colocar implante na situação ideal. Segundo, eu queria saber em que situações que eu vou ter que usar implante inclinado. Terceiro, eu quero saber que tipo de situação
eu vou precisar fazer algum apoio posterior, que seja ou por levantamento de seio, fazer a reconstrução sinusal, ou que eu utilize implantes de ancoragem à distância, né? Como, por exemplo, zigomático ou pterigoide. E, por fim, situações que eu não tenho osso nenhum, né? Então, nós temos essas classificações aqui e eu acho interessante a gente entender a frequência que elas acontecem na clínica, junto com o trabalho, né? A partir de um trabalho realmente clínico. Essa situação é o sonho de todos nós, ou seja, você ter uma maxila com volume ósseo adequado para que a gente consiga colocar os nossos implantes, ou seja, os implantes podem ser distribuídos de tal forma que eles vão receber carga no sentido axial, ou seja, você tem os implantes bem distribuídos com carga axial. Eu guardo parênteses, né? Não existe carga axial de implante, tá? Porque na verdade sempre os implantes vão estar inclinados, respeitando, né? Pode ser não no sentido mesodistal, mas principalmente no vestíbulo palatino, eles sempre vão estar inclinados. Mas enfim, se a gente pudesse falar, seriam implantes no longo eixo dos dentes que serão substituídos. Em próteses estéticas, isso é muito importante. Em prótese de protocolo, isso é menos importante. Mas enfim, você guarda a relação direta da posição do dente com onde os implantes vão estar colocados. E você pode distribuir esses implantes de uma tal forma que os cantilevres, que a situação biomecânica acaba sendo bastante beneficiada. Então, essa é a condição 1. Infelizmente, se vocês olharem aqui, tá? Infelizmente, a gente vai ter esse tipo de situação em apenas 24% dos pacientes. Ou seja, de cada 4 pacientes que vão no seu consultório, só um vai ter essa condição. E eu achei que esse número era menor, mas enfim, é uma situação que a gente viu agora acontecendo aqui. A segunda situação é aquela situação onde, por conta da extensão do seio maxilar, eu não tenho a condição de colocar os implantes de tal forma que eles tenham uma projeção axial em relação aos dentes posteriores. Não existe, porque eu tenho a extensão do seio. Mas, esses casos, se eu conseguir ancorar um implante de forma inclinada aqui na região do pilar canino, margeando a porção interna, né, da parede anterior do seio maxilar, indo até a região da fossa nasal, eu consigo fazer a reabilitação. Mas nesses casos especificamente, nós fizemos uma análise em relação a onde que vai ser posicionado esse implante aqui o mais distal. Se essa posição distal geraria um cantilever muito grande em relação à reabilitação até primeiro molar. Então, se for um cantilever favorável, ou seja, onde o braço de alavanca seja proporcional ao braço de resistência, né, naquela proporção de 2:1, a gente eventualmente consideraria o caso como sendo passível de reabilitação com implantes inclinados. Agora, se você faz implante inclinado para sair no canino e você tem 2 prés e um molar para reabilitar, você não pode considerar isso. Mesmo que você coloque 6 implantes nessa região anterior, a inclinação aonde vai se posicionar o último implante em relação ao arco a ser reabilitado é muito importante. Então, considerando um bom posicionamento distal e a possibilidade de inclinação para reabilitar, a gente vai ter um grupo de pacientes em torno de 12%. Ou seja, pouco, né? Se a gente for ver bem. Então, de uma forma geral, eu poderia falar que eu não preciso de enxerto. Vejam bem, em 2 casos, né, 2 situações, que eu não preciso de enxerto, eu não preciso de implante com ancoragem à distância, em mais ou menos aí 36% dos casos, tá? Só que existe um outro caso onde eu também não preciso de enxerto, que não é essa relação, onde eu não tenho a região anterior da maxila, mas eu tenho posterior. Isso é mais raro ainda, certo? Mas em torno aí, vamos colocar 36, 37% dos casos eu tenho osso. Eu não preciso fazer enxerto nem usar técnicas de ancoragem à distância. A situação 3 é aquela situação onde eu não tenho osso na região posterior e eu precisaria fazer algum tipo de procedimento diferente, porque o pouco de osso que eu tenho na frente não me dá condições mecânicas de poder ancorar uma prótese fixa. Então aí eu preciso ter apoio atrás. Esse apoio atrás para distribuir melhor mecanicamente pode ser feito. Ou eu posso preencher aqui com biomaterial, com enxerto, e colocar implantes alinhados no seu longo eixo, né? Ou então eu posso lançar mão desses procedimentos mais agressivos, né, de ancoragem, que seriam as ancoragens zigomáticas ou a ancoragem no tubo epiteligoide.
Esses casos aqui correspondem, pasmem, a 34% dos nossos pacientes. Ou seja, a gente quando vai para a implantodontia, a gente tem que estar preparado para fazer pelo menos sinus lift, levantamento de seio, ou técnicas de ancoragem à distância, dependendo da situação que a gente vai comentar, em 35% dos casos, tá, gente? Então, é um número bastante grande, bastante expressivo de ocorrência e que me surpreendeu um pouco, para ser bem sincero, porque realmente eu achei que fosse um número um pouco menor. Se a gente somar esses casos, tá, com esses casos aqui, ó, que é zero de osso, já viram aquelas maxilas, aqui é o grupo 5, que é zero de osso, não tem osso atrás nem osso na frente. Uma reabsorção completa maxilar que normalmente vem associada a problemas biomecânicos, porque a maxila foi totalmente reabsorvida a porção alveolar, ela gera uma relação de prognatismo em relação à mandíbula, ou seja, a mandíbula fica bem projetada para frente, com uma relação transversal, vertical e anteroposterior completamente desfavorável. Então, além de não ter osso, a relação do osso que tem disponível, que é pouco, ele está posicionado de uma forma a dificultar muito a reabilitação, caso ela seja feita do ponto de vista biomecânico. Então, mas esse tipo de situação, não sei se é pela amostra que foi viciada, né, de pacientes que eventualmente me foram encaminhados, ela corresponde a 25%, 27% dos casos. Eu espero que vocês não tenham essa quantidade de casos assim, porque é uma quantidade que eu tenho e que realmente me deixou um pouco estressado em relação a isso. Tá? Quando você tem uma outra situação que você tem, né, que eu mostrei que seria essa daqui, a situação número 4, é aquela onde você tem a síndrome de combinação. O paciente às vezes perdeu os dentes, né, totalmente no arco superior e somente os posteriores inferiores. E acabou gerando aquela síndrome de combinação, com a reabsorção da porção anterior da maxila. Então você acaba tendo osso na região posterior para colocar implante, sem necessidade de enxerto, mas não tem osso na região anterior. Esses casos correspondem a 1,68. Se somar com os 27%, então vamos arredondar, vai. Um terço dos casos você não precisaria de enxerto, tá? Mais de 34% dos casos você precisaria de enxerto, mas são situações que você pode resolver no seu consultório, com sinus lift ou ancoragem no túbulo pterigoide. Agora, você tem aí uns 25%, né, que você vai ter que ver o que vai fazer, porque são casos extremamente severos, né? Então, a gente tem essa distribuição mais ou menos de incidência de problemas de maxila e vamos pensar agora como é que a gente pode tratar tudo isso e aonde que entram aqueles conceitos e as dificuldades que eu comentei com vocês, tá? Se a gente for olhar em termos de literatura, tá? Eu gosto muito de ver literatura para entender como funcionam as técnicas, né? E eu gosto muito desses estudos, por exemplo, esses trabalhos do Mariano Sanz são muito interessantes a respeito de carga imediata em arcos edênturos, mas principalmente, né, os trabalhos da equipe lá do Brånemark Center lá de Gotemburgo, porque eles têm mais de 30 anos de uso de próteses sobre implantes em casos de edentulismo total ou parcial. Então, o Dr. Thorsten Jentsch fez várias publicações ultimamente, nos últimos 3 anos, mostrando estatística lá do Instituto em relação ao sucesso, fracasso das fixações e das próteses. Eu gostaria de comentar alguma coisa com vocês sobre isso. Primeiro, através desses estudos, né, de longo prazo da equipe do Dr. Thorsten Jentsch, o que ele mostrou? A gente tem um divisor de águas. Nós temos a época onde nós tínhamos implantes de superfície maquinada e uma época que nós tínhamos implantes de superfície texturizada, ou seja, a superfície porosa, né? Vamos colocar assim, a texturização da superfície. Até o advento da superfície texturizada, os índices de sucesso em relação ao osteointegração, lembre-se, nós temos aqueles 3 critérios, né? De sucesso do implante, o implante osteointegrou. O índice de sucesso em termos de osteointegração, ele estava na faixa de 75% para maxila e 91% para mandíbula. Baixo. Né? Eu acho que vocês concordam comigo, principalmente para maxila, era um procedimento arriscado, certo? E esses números subiram, se vocês olharem bem, para proporções muito diferentes a partir do momento da texturização de superfície. Aí as pessoas podem falar, não dá para trabalhar sem implante com superfície. Eu falo que não dá porque hoje todos são com a superfície texturizada. Mas o mais importante que veio junto com a texturização de superfície, o que foi?
foi a mudança na macrogeometria. Quase todas as empresas, a partir do momento que começaram a adicionar a superfície, começaram a mudar o desenho dos seus implantes. Ápices mais cônicos, no caso do Speed da Nobel, no caso da Ponta Ice da Triai, os implantes cônicos, os implantes híbridos, misturando conicidade e cilíndrico, passo de rosca, o desenho das roscas, e principalmente, a partir de 1999, a partir do trabalho do Freiberg, foi o advento da fresagem customizada, personalizada. Pela primeira vez se discutiu na literatura a possibilidade de, se eu precisar colocar um implante numa maxila que tem um osso ruim, eu vou usar uma fresa que tem um diâmetro um pouco menor para dar uma diferença maior entre o tamanho da fresa e o tamanho do implante. E com isso conseguir uma compactação lateral e estabilidade. Gente, 1999, tá? Que está batendo mais ou menos com o início da parte da larga indicação da superfície texturizada. Então, é muito bonito falar que é a superfície que dá sucesso, quando na realidade houve também uma mudança de paradigma em relação à geometria do implante. Para mim, são as duas coisas acontecendo juntas. Então, implantes melhores, de geometria, o handling deles mais favorável e também a superfície que entra em última análise em relação à parte de estabilidade secundária. Uma coisa que eu acho importante citar desses trabalhos, embora esses daqui sejam feitos em pacientes com perdas parciais, é o índice de sucesso cumulativo a longo prazo. Se vocês olharem bem nesse trabalho do Torchient, isso se repete em relação a casos totais, né, também da mesma forma, você vê que a boa parte dos problemas acontecem no primeiro ano, as perdas. Depois, ainda um pouquinho em relação ao segundo ano, terceiro ano, mas a partir daí, se você considerar as perdas a partir dos 10 anos, 11 anos, praticamente você não tem. A tal ponto que após 10, 15, 20 anos, ou seja, na avaliação de longo prazo, você tem índices de sucesso, tá? De implantes, observem bem, olha, índice de sucesso de implante de 96, acima de 95%, olha só. 96, 95%. Só que o índice de sucesso das próteses não é igual, não é proporcional. Por que isso? Se eu tenho um número restrito de implantes suportando uma prótese, eu perco um, pode ser que essa prótese tenha que ser alterada. Por exemplo, eu tenho 4 implantes suportando uma reabilitação maxilar. Eu perco um, o que aconteceu com a minha prótese? Perdi minha prótese. Por quê? Porque eu vou ter que refazer esse um, porque a minha mesa precisa das 4 pernas para poder suportar. Então, quanto menos implantes você usa. Isso é um raciocínio lógico e é colocado e discutido nesse trabalho, quanto em outros também. Quanto menos implantes você usa, quanto mais próximo da situação limítrofe de quantidade e distribuição, mais você fica refém de uma falha de um implante que, estatisticamente, em relação aos implantes que você usa, pode não ser tão importante, mas em termos de problemas protéticos, pode representar muito mais. Então, esse é um fator a ser considerado, né? Sucesso da prótese e sucesso do implante. Por isso é que quando a gente pensa em fazer sistemas totais como esses, de All-on-4, quando você pensa em trabalhar na mandíbula com 3 implantes e, além de tudo, fazer carga imediata, você está se trabalhando numa condição limítrofe. Eu não estou aqui para falar que está certo ou está errado, porque já existe muito estudo mostrando que você fazer 4 implantes dá certo. O próprio Instituto Brennemark no Brasil se apoiou em cima de uma tendência do professor Brennemark de fazer a reabilitação mandibular em cima de 3, com altíssimo índice de sucesso. O índice de sucesso de implantes era 94%. Só que eu volto a dizer, se eu tenho 3, perco 1, perdi minha prótese. Então é 30% nos implantes, mais da prótese é 100 de perda. Isso é importante que a gente entenda, porque isso vai direcionar depois a nossa conduta. Aonde a carga imediata aparece que está totalmente contraindicada, ou pelo menos tem um risco muito grande, não quer dizer que é contraindicada, você pode fazer o que você quiser no seu consultório, onde você tem mais risco é em relação às próteses parciais. Ela é muito indicada em reabilitações unitárias, quando você faz a extração no sentido de regeneração alveolar. E em casos totais, no meu ponto de vista, quando você vai fazer a transição do paciente dentado para uma situação de dentulismo sem passar pela PT. De qualquer jeito, nós vamos discutir, né, nós vamos ver nessa situação, que nem vocês veem nesses artigos aqui, que
apesar de eu falar que a carga imediata tem mais risco, se você pegar em termos de literatura nesse trabalho de revisão do Mariano, você vai ver que a diferença entre o sucesso de implantes sem carga para implantes com carga é muito pequena. Vocês acham que 1,4% é algo que justifique, por exemplo, você não fazer carga imediata? Não, né? Se você pensar também em relação à perda óssea perimplantar, que foi outro parâmetro que eles utilizaram, né? Em relação à perda óssea perimplantar, é pior ainda, porque a diferença entre carga e não carga é de 0,05%. Gente, basicamente não tem diferença, porque o restabelecimento das distâncias biológicas vai ser feito da mesma forma, certo? E o que eles verificaram, que é aquilo que eu comentei com vocês, que as parciais tiveram maior risco de perda do que arcos totais. Não se comportando de uma forma homogênea, de tal forma que não é possível estabelecer essa relação de forma estatística, mas que existe essa tendência, existe. Então nós temos aqui, olha, três tendências. A tendência de que fazer carga aumenta um pouquinho o risco de você perder o implante. Que o fato de você fazer carga aumenta um pouquinho, discreto, quase imperceptível, a perda óssea perimplantar. E que isso sendo feito em próteses parciais é mais arriscado. E por quê? Por conta da parte biomecânica de distribuição de cargas nesse tipo de sistema. Então, eu acho que está bem claro, né? Isso aqui não quer dizer que é sim ou não, que eu posso, que eu não posso. Eu não vou dar para vocês o protocolo. Vou dar condições de risco para vocês pensarem no que vocês vão fazer. Para mim já está bem claro o que isso significa. Quando eu vou fazer uma reabilitação de carga imediata, né, ou quando eu vou fazer uma reabilitação de arco total, eu tenho que entender que na maxila eu vou ter três situações interessantes, né? Eu vou ter uma situação onde eu tenho muito osso, que é aquela situação lá que corresponde a 25% dos nossos pacientes, onde eu vou poder escolher meus implantes, e a minha responsabilidade é muito grande nesses casos, e nem por isso eu acho que você deve fazer carga imediata nesses casos, que você tem por obrigação fazer carga imediata. Não é porque eu tenho muito osso que eu tenho que fazer carga. O paciente já usa uma PT. O que eu vou mudar a vida dele ou a minha vida se ele esperar 3 meses para fazer a prótese? Ok? Ou outra situação, que são rebordos irregulares, onde eu tenho um pouco de osso no lugar, não tenho no outro, que são baseado bastante naquelas classificações que nós vimos, e aquelas situações que eu não tenho osso nenhum, né? Que o rebordo, por exemplo, é lâmina de faca ou é extremamente pneumatizado, é a situação 4, perdão, a situação 5, que eu tenho muito pouco osso e que eu precisaria de procedimentos reconstrutivos. Eu acho que fica claro que nessa situação eu vou precisar reconstruir. Ou vou ter que lançar mão só de ancoragem à distância, só de zigomático, pterigoide, porque eu não tenho como colocar implante em situação convencional. Quando eu tenho um rebordo, que eu não tenho como colocar implantes em situações convencionais, então aí nesse caso eu tenho que lançar mão de uma reconstrução total de maxila. Ou lançar mão de técnicas de ancoragem à distância e só isso. Não tem outra opção. Seria aqueles casos de 4 zigomáticos, 2 zigomáticos e 1 ou 2 na região anterior, com apoio no canal incisivo, usar tuber, pterigóide, são casos extremos. E o que me deixa mais assim preocupado é que são casos extremos do ponto de vista de ancoragem, mas não são casos tão extremos em relação à disponibilidade óssea. O que? Se vocês olharem aqui esse protótipo, tem uma maxila alta, um defeito horizontal. Então, por que eu vou condenar esse caso fazendo zigomático e etc., onde eu vou comprometer ou praticamente acabar com a possibilidade de uso desse rebordo, né, que está alto, em detrimento a fazer uma reconstrução horizontal que funciona muito bem, que nem a gente já comentou, uma técnica de reconstrução hoje em dia cada vez mais acessível para os profissionais, então, não financeiramente, né? Lógico, estou falando tecnicamente. Então, por que não fazer isso? Complicado, né? Eu, particularmente, tenho a seguinte ideia: se eu posso lançar mão de procedimentos reconstrutivos, é a minha primeira opção. Nunca lançar mão de ancoragem à distância, ok? É a minha opção. E vocês vão entender depois por quê. E a terceira situação, que é aquele misto, que eu tenho regiões que dá para colocar implante, não dá, e aí eu tenho que selecionar adequadamente essa região, entender onde é essa região e reconstruir onde eu preciso reconstruir, só colocar implante onde... São casos mistos, onde os procedimentos reconstrutivos, se forem feitos, são pequenos, aonde eu tenho determinados locais onde eu posso colocar implante, e muitas vezes esses locais que eu posso colocar implante podem
significar uma técnica on-for, por exemplo. Por quê? Em situações normais, para que eu vou correr o risco de estar com o meu cobertor curto, o on-for? Se vocês viram já por estatística e por revisão, que o fato de eu perder o implante vai significar perda da prótese. E o índice de sucesso de prótese é inferior ao índice de sucesso de implante. Então, para que eu vou correr o risco de ter o cobertor pequeno? Vocês acham que economicamente faz muita diferença colocar 4, ou colocar 5, 6 implantes? Vamos ser bem honesto com a gente mesmo. Será que faz tanta diferença assim economicamente usar 5, 6 implantes em relação a 4? Me desculpe, mas eu acho que não. Agora, se eu tenho uma situação dessas, onde eu não tenho osso e os sítios que me são disponíveis, me permitem apenas colocar 4, pode ser uma situação onde eu pense fazer isso. Principalmente quando, como por exemplo nesse caso, eu estou fazendo uma transição entre o paciente que tinha dentes para uma prótese que não queria passar por uma dentadura. Ok? Então eu posso trabalhar com número reduzido de fixações. Só que pensando, se eu tenho preocupação com o risco, eu posso usar outros sítios que vão ficar sepultados para procedimentos reconstrutivos. Com implante imediato ou só com reconstrução, pensando em colocar implantes depois. O que eu quero falar com vocês em relação a isso? Pensem que sempre a reconstrução é algo interessante, por dois motivos. Primeiro, viabilizar a colocação de implante convencional e bem distribuído no arco. E segundo, toda a reconstrução feito com materiais apropriados, que nem nós já discutimos nas últimas aulas, viabiliza a manutenção, a estabilidade desse rebordo ao longo do tempo. Então, isso é um fator fantástico que a gente tem para poder trabalhar. Eu deixo as ancoragens quando esses tratamentos que eu fiz fracassaram. Aí eu deixo as ancoragens à distância. Nunca uma ancoragem tuberipterygoide é a minha primeira opção. Nunca. Ok? Nunca. Nunca um zigomático é a minha primeira opção de tratamento. O zigomático é a última. Tuberipterygoide, que nem vocês vão ver, é a última também. Ok? Quando a gente vai planejar tudo isso, né? A gente entra exatamente nessa discussão, tá? Ou seja, quando nós vamos fazer carga, eu já expliquei para vocês, eu já discuti, expliquei não, já discuti com vocês, o número de fixações indicadas, no meu ponto de vista, ela deve ser o suficiente para que você tenha segurança, e se você trabalha numa situação limite, você tem que entender que você está trabalhando numa situação limite, isso é importante que você saiba. O posicionamento dessas fixações, para mim, é muito mais importante até do que o número. Por exemplo, eu prefiro 4 bem distribuídas, formando um bom polígono, do que 6, todas elas apinhadas aqui na frente com cantilever. Então a distribuição é muito importante, que nem vocês veem nesse caso aqui, olha que distribuição linda, de 4 implantes, praticamente uma prótese sem cantilever. Ok? E que eu acho que é muito importante. E na medida do possível também, na medida do possível, que a gente deve discutir, deve buscar em reabilitações maxilares, é preservar o alvéolo para buscar estabilidade tardia, que a gente vai comentar depois. Nós começamos as reabilitações maxilares naqueles casos que algumas pessoas falam que são mais favoráveis, né? Quando você vê uma maxila dessa, radiograficamente, que você tem muito osso daqui para cima, um paciente com comprometimento periodontal generalizado, e que a pessoa fala, você tem muito osso. É um paciente dentado que vai fazer a transição para o edentulismo, né? E não quer, um paciente desse não vai passar por uma dentadura, obviamente. Se você conseguir convencê-lo, tanto melhor, porque é mais segurança para você, né? E quando você vai trabalhar em rebordos, e aqui eu vou dar um primeiro detalhe que eu acho importante, quando você vai trabalhar em alvéolos pós-extração, lembre que vocês estão trabalhando numa área muito lábil, ou seja, muito pouco estável. Desde o Talgreen, do Atwood, a gente vem já mostrando isso, desde a época, antes de eu fazer faculdade, já se mostra que depois de algum tempo que você fez a extração, ocorre uma reabsorção em torno de 20, 30% do volume do rebordo. E hoje a gente trabalha com técnicas de regeneração alveolar, né, quando você tem perdas unitárias, parciais pequenas, para colocar biomateriais ali por dois motivos. Primeiro, para guiar a reparação, para que forme osso no gap, ou seja, no alvéolo. E segundo, que esse osso que se forma incorpore dentro da sua matriz um biomaterial que tem lenta degradação e tem estabilidade dimensional. Então, é para isso que nós vamos fazer a técnica de regeneração alveolar. Porque, fora isso, gente, você sabe que o alvéolo vai reparar. Se eu extrair os dentes desse paciente, eu sei que esse alvéolo vai reparar. Agora,
Quando eu vou fazer um caso total, que nem aquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, aquela prótese que ficou muito bonita, em todos os alvéolos eu fiz regeneração. E ao redor dos implantes, aonde eu fiz extração e coloquei um implante imediato, eu também fiz regeneração. E vocês viram no pós-operatório, essa paciente tem mais de 10 anos, a manutenção e a estabilidade do rebordo. Talvez eu não conseguisse isso se eu simplesmente extraísse, fizesse a maldita manobra de Chompré, né, de aproximação dos bordos, e deixasse o paciente com uma PT. O tipo de prótese que eu ia ter ia ser muito diferente. Então, sempre que eu vou fazer extração dentária, mesmo que eu já tenha comprometimento periodontal e alguma perda vertical, eu vou trabalhar sempre com o princípio de regeneração guiada, ou seja, com o princípio de ROG alveolar, para tentar preservar esse rebordo. E vou pensar sempre que essa prótese que eu coloco, que nesse caso tem características de carga imediata, ela tem um risco muito grande de precisar ser refeita com o passar do tempo, porque esses tecidos são muito lábeis, que nem eu falei para vocês, eles se modificam com bastante frequência. Protocolo qualquer, extração traumática, mesmo protocolo do unitário, instalação dos implantes dentro do alvéolo, nada de retalho, nada de cirurgia com retalho, e se houver, nesse caso não tem, aqui não tem alvéolo, dá para vocês verem, é uma perda completa, horizontal, praticamente você não tem cavidade, né? O que você tem aqui é uma distância biológica aumentada. Então, nesse caso aqui especificamente, nós não fizemos qualquer tipo de regeneração, só utilizamos o alvéolo, mesmo para colocar o implante, e esse implante posicionado bem profundamente, pelo que vocês estão vendo aqui, do cicatrizador do intermediário, está bem profundo, exatamente para manter essa região. Nesse paciente foi usada a própria prótese dele, perdão, os próprios dentes dele para fazer uma prótese transitória, para ele fazer a carga imediata. E aí depois, né, ele trocou essa prótese. Esse paciente já foi tratado há mais ou menos uns 15 anos. Ele já trocou 2 vezes a prótese. E nós fizemos o caso inicialmente dele com 6 implantes. E eu sempre parto do princípio que, caso estético, você não começa já colocando um implante para cada dente. Eu começo com um número mínimo que eu acho interessante para me dar segurança. Eu trabalho com 6. Aí depois eu acho integrou? Beleza. Eu posso colocar outros implantes e dividindo. Porque, gente, quem já faz implante há algum tempo sabe a dificuldade que é você transformar um paciente que é dentado numa prótese que é toda ela unitária. Vai precisar de muita experiência. Tem caso que você faz isso? Até pode ter, mas vamos por partes, vamos com calma, porque às vezes pode ser que na hora que você acabou de colocar esse implante, ele tenha se deslocado um pouquinho para mesial e esse espaço ficou restrito. E aí você precisa pensar em trabalhar em outro tipo de implante, outro tipo de dimensão de cabeça. Então, vai com calma. Faça primeiro o ideal, porque o paciente não está vendo aqui se essa prótese fixa é apoiada em 6, 4 ou 8 implantes. Com 6 implantes, bem travados, bem estabilizados, boa estabilidade primária, boa dimensão, você consegue resolver. E aí depois, com os cuidados que você teve, olha, dos alvéolos, a prótese penetrando um pouco dentro dos alvéolos para manter a margem e o volume, então aí aos poucos você pode ir acrescentando implantes e transformando essa prótese, quiçá no futuro, desde que o perímetro do arco se mantenha numa prótese individualizada. Tá? Então é algo que eu acho que vale a pena vocês pensarem, não partir para uma transição sem qualquer tipo de margem, mesmo trabalhando com cirurgia guiada, você acaba se perdendo numa situação dessa. Tá? Você sair da extração para o edentulismo não é o momento de você querer pensar em precisão de colocação de implante nessas áreas. Ok? Quando a gente fala em estabilidade, né, eu fico pensando na maxila, eu tento preservar ao máximo. Por quê? Primeiro porque muitas vezes aqueles rebordes de lâmina de faca, que se a gente remove, já praticamente você não tem osso. Praticamente você não tem osso lá para cima. É diferente da mandíbula. Na mandíbula, vamos perguntar aí para vocês, quantos casos vocês fizeram próteses individualizadas da mandíbula? Faz. Por quê? Mas o que você faz são fixas, parciais, etc., sabe? Que você acaba distribuindo, porque a anatomia dos dentes inferiores não é favorável a você individualizar dente. E porque muitas vezes esse paciente que vai para o seu consultório já perdeu, já teve perdas posteriores e o rebordo se apresenta com degraus. Esses degraus correspondentes a perdas em determinadas regiões. Então, a gente tem que entender que dificilmente você vai conseguir fazer uma prótese dental na mandíbula, é algo difícil. A prótese normalmente vai ser dentro gengival. Dificilmente você vai conseguir compensar
Dificilmente você vai conseguir compensar as diferenças de altura de rebordo. Então, já que você tem essas duas situações, e você quer que ao redor do seu implante o osso se mantenha estável ao longo da vida do paciente, a melhor atitude com certeza é remover aquela parte lábil, remover aquela parte que tende a sofrer um processo de remodelação e por conta disso você corre o risco depois de ter um implante exposto. Como? Por exemplo, se eu vou usar esse rebordo do jeito que ele está, logo após a extração, coloco o implante a esse nível, como vocês estão vendo, a esse nível, onde está o fim da crista, ou 1 milímetro abaixo da crista. Se ocorrer uma reabsorção muito grande dessa região alveolar, que pode acontecer, e na grande maioria dos casos acontece, né? O que vai acontecer com o meu implante? Ele vai acabar ficando superficial, roscas vão ficar expostas, isso não tem nada a ver com periimplantite, isso é uma reação de reabsorção daquela área do rebordo que não tem estabilidade. Ah, mas e se eu quisesse estabilidade? Eu teria que lançar mão de outros mecanismos, como, por exemplo, utilizar um biomaterial de lenta degradação que seja incorporado à matriz do osso neoformado nessas áreas. É uma tentativa, também não quer dizer que ele vai se manter, é uma tentativa, ok? Então, é de bom tom, tá? É de bom tom. Quando você não quer mexer mais nisso, ou você coloca os implantes bem profundos aqui, aí vai ter que acabar usando intermediário alto, dificulta a técnica, a parte protética, dificulta a parte cirúrgica que você não enxerga a adaptação do componente com o implante, mas é de bom tom e se você quiser ter estabilidade, isso daqui, ó, remover num primeiro momento toda aquela parte lábio do rebordo e aí deixar os implantes em osso mais estável. Vai evitar aqueles implantes em protocolo expostos, sabe? Depois de 10 anos que você vê as roscas expostas. Então isso é algo interessante. E na maxila, né? Pelo amor de Deus, vocês devem já ter visto, isso aqui foi eu que fiz, a gente já deve, vocês já pegaram o caso de atrofia, aonde quando vocês fazem um approach palatino, olha, poxa, fiz um approach palatino, o implante travou com acima de 60, você sai de lá feliz da vida, estou contente, consegui travar carga imediata. Aí vem a pergunta, por uma situação como essa, para que carga imediata? Tá? Bom, isso é detalhe, ok? Para mim não tem indicação alguma de carga imediata. Uh, mas vamos lá, vamos supor que eu tenha feito meus implantes, olha, fiz approach palatino aqui, aqui também, aqui não, porque era uma área que tinha provavelmente uma largura maior do rebordo, que vocês estão vendo, e eu posso encontrar essas situações aqui ó, na maxila, ou vocês nunca passaram por isso. Eu posso estar lá fazendo a minha colocação do implante e o indivíduo aqui acreditou que o osso cortical pudesse expandir, porque em algum lugar lá do passado me falaram que eu tinha que subfresar, e aí o implante entrava expandindo, e essa expansão dava uma estabilidade maravilhosa. Gente, isso é verdade quando tenho algum componente medular. Quando eu só tenho cortical, o osso cortical ele não expande. O que ele faz? Ele fratura. Então, quando você faz approaches desse tipo, não adianta você querer fazer subfresagem. Faça uma fresagem proporcional ao implante que você vai usar. Não inventem de fazer subfresagem, senão você pode ter isso daqui, ó, microfraturas. Tá? Fraturas de parede, que não são tão interessantes. Ou então, você não controla o seu approach, você acaba ficando muito próximo aqui da vestibular, ó, quase fenestrando, você vê por transparência a rosca, quando você acaba fenestrando realmente e vendo a rosca. Então, esse tipo de situação, qualquer uma dessas 3 situações, não são situações ideais da sua prática pensando no futuro. Porque se vocês lá no alvéolo, vocês aprenderam que vocês não devem descolar o rebordo, a mucosa, porque a tábua óssea é muito fina. Normalmente a tábua óssea da maxila da região dos incisivos é menor do que 1 milímetro. E você, descolando, você tira a vascularização e propicia reabsorção. Aqui, numa técnica dessa, o que você já fez? Você já descolou tudo. Ainda você vai aqui, traumatiza essa região com perfuração, com desgaste, com instalação de implante. Gente, é demais a querer achar que aqui você vai ter osso que vai se formar por cima por uma ação periostal. Pode acontecer? Pode, já vi acontecendo. Mas acontece com rotina? Não. O mais provável é acontecer uma reabsorção. E essa reabsorção vai se manifestar clinicamente como? Num primeiro momento, o paciente acabou de sair do seu consultório com carga imediata e você vai, ou então sem carga, mas você vai olhar a panorâmica dele, osso ao nível do implante.
Maravilhoso. Osso até aqui, ó, até o nível do implante. Aí depois de 6 meses, um ano, ele volta com carga, ou no momento da reabertura, você tira a panorâmica e você vê ao redor desse implante uma perda óssea. Aí você vê ao redor desse implante uma perda óssea. Aí você vê ao redor desse implante uma perda óssea. Aí o que você vai falar? Se não foi com carga, você vai falar, você, paciente, ficou usando a prótese total, aí ficou apertando, traumatizando, etc, etc, etc. Até pode, mas quando eu vejo uma situação dessa, boa parte daquelas perdas a curto prazo de tempo, ou seja, no primeiro ano, acontecem por erros cirúrgicos. Ou seja, não que eu errei cirurgicamente, eu fiz a cirurgia correta, mas eu não levei em conta que depois de uma situação como essa poderia ter uma reabsorção. E isso é complicado. Pode ser um quadro local, focal que acontece, só nesse local, só nesse implante, como pode ser um quadro generalizado, principalmente naquela maxila que eu mostrei o protótipo, onde ela tem uma perda, um defeito horizontal muito grande, generalizado. Então, a gente lembrar que quanto mais fina essa crista, né, quanto mais delgada, quanto mais você agride, mais você tem risco. E aí o que você vai ter para resolver, o paciente chega lá no seu consultório, com aquele implante com 4, 5 roscas expostas, um defeito, que tem dois tipos de comportamento. Primeiro, a mucosa migra, restabelece a distância vertical e fica com plataforma do implante exposta ou com rosca exposta. Legal, hein? Embaixo de um protocolo você ter rosca exposta. Legal, hein? Se for uma prótese estética, dental, ou seja, caos. Ou então, que eu não sei o que é pior, acaba se mantendo o nível gengival e você fica com uma distância biológica aumentada, o epitélio juncional longo, que embaixo de uma prótese total, de um protocolo, fácil higienizar, né, não formar placa. Então, você pode não ter uma periimplantite, mas você tem uma situação que favorece processo inflamatório pela dificuldade de controle de higiene e de manutenção da sanidade das distâncias biológicas. Ok? Isso é importante. Bom, o que eu posso fazer para evitar? Gente, se aconteceu isso, eu fiz o implante, isso aqui não é um defeito crítico, que nem eu já comentei, é um defeito semicrítico, então eu vou aproveitar, deixar meu implante e vou tentar regenerar o osso aqui para aumentar o volume. Essa é uma nova geração de indicações de reconstrução que o Istvan Urban bem colocou no último webinar que ele fez, eu achei fantástico, porque ele chama a atenção não só das reconstruções tridimensionais, etc., para defeitos críticos, mas para esse tipo de defeito, que é o defeito semicrítico, onde você tem osso para colocar implante, e o que você está fazendo é aumentando esse volume ósseo para que a gente consiga ter uma condição de estabilidade a longo prazo do rebordo, ok? Ao redor do implante. Eu fui num congresso uma vez que um colega falou assim, eu preciso ter osso ao redor do implante para ter um bom comportamento clínico? Aí ele mostrou vários casos que não precisa. Aí deu vontade de chorar, porque para mim, lógico, vários casos que eu fiz na minha vida, se eu for ver bem hoje, não tem osso na vestibular. E os casos estão bem, mas também por quê? Porque eu tenho um biótipo periodontal muito bom, naquela situação que está protegendo. É o motivo pelo qual o próximo item que a gente vai falar, que é o approach palatino, ele dá tão bem. Ele funciona tão bem, você tem tão pouco problema. Por quê? Porque você tem uma mucosa com qualidade e espessura para proteger as distâncias biológicas aumentadas, que você vai ter distância biológica aumentada. Então, eu tenho uma situação que não é o ideal, mas pela características do periodonto, acaba se mantendo estável. Agora, você vai confiar nisso? Eu, sinceramente, acho que seria interessante que a gente se precavesse a respeito disso e tentasse fazer procedimento reconstrutivo. Só que para fazer reconstrução, colocar aqui uma barreira, uma membrana nessa região, que seria mais ou menos isso daqui, olha, cadê? Deixa eu só passar aqui. Que seria isso, ó, que é a técnica ROG1, que eu mostrei para vocês na última aula, né? Para fazer uma ROG1, aí eu tenho que necessariamente lançar a mão de um procedimento estadiado, ou seja, que eu não posso colocar carga imediata, ok? Isso é importante a gente deixar bem claro. Quais são as situações onde talvez não precise fazer essa reconstrução? Quando eu tenho muito osso aqui, olha, na vestibular, quando eu tenho muito osso, quando o biótipo da região é favorável, o paciente já é desdentado, e mesmo sendo desdentado, já fazendo uso de prótese total, ainda tem bastante volume. Poxa, esse rebordo é estável. Agora, em áreas instáveis, extração recente, ou
em áreas de ponta de faca, onde eu tenho uma crista óssea com pouca vascularização, metabolicamente menos reativa, agredida por descolamento e instalação de implante, pense em reconstrução. Deu para entender? E se você vai fazer um procedimento reconstrutivo, né? Se você pretende fazer um procedimento reconstrutivo, é lícito admitir que você também faça a reconstrução ao redor também da parte palatina. Não que haja necessidade absoluta, mas já que você já está fazendo isso daí, né? Não custa nada você estender para a porção palatina como é interessante. Uh, depois de falar tudo isso para vocês, né, a gente vai ter que comentar, queira ou não, a respeito do approach palatino em relação a essa tônica, né? Ou seja, até que o mais fácil para a maxila, vocês viram nos slides anteriores, é colocar o implante com approach palatino. Isso é o que a gente mais faz, tá? Porque o acesso é palatino. A partir do momento que você tem uma perda de espessura do rebordo, você acaba necessitando fazer um acesso por uma das vertentes, ou a vestibular ou a palatina, e no caso da maxila, pela proteção de tecido, é melhor eu deixar exposto a rosca pelo lado palatino com esse tecido do que para vestibular. Então o approach é palatino. Então as perguntas que vêm, quando que eu vou fazer o approach palatino? Primeiro, do meu ponto de vista particular, em situações onde a área de imersão, a área de inclusão do implante no osso, ou seja, onde o implante fica todo imerso dentro do osso, corresponde àquilo que a gente tem de mais comprovado em termos de estatística de implante curto, ou seja, 7 milímetros. Nós temos no mercado hoje os extra curtos, 4, 6, 5, mas com comprovação científica de longo prazo, nós temos o implante de 7 milímetros como mínimo. Então eu vou usar esse princípio. Não querendo dizer que vai ser só 7 milímetros de ancoragem, porque eu posso ter osteointegração nessa vertente. E tanto maior quanto mais cuidado eu tenho em relação à preservação dessa crista, tanto no sentido de instrumentação quanto na possibilidade reconstrutiva, que são as duas maneiras de trabalhar. A segunda pergunta que vem sempre, né? Qual a altura que eu deixo o meu implante? Além da relação da altura do implante, que eu não uso em relação à crista óssea, mas sim em relação a zenit, áreas estéticas, ou crista óssea pensando em espessura da mucosa, levando em consideração a espessura da mucosa, né? Nessas duas situações eu vou levar sempre isso. Quando é área estética, 3 milímetros do zenit. Quando é uma área de prótese dento-gengival, eu vejo quanta é a espessura da mucosa. Espessura da mucosa acima de 2 milímetros, eu vou deixar esse implante 1 milímetro abaixo ou ao nível da crista, porque eu vou ter o restabelecimento das distâncias biológicas sem perda óssea patológica. Ok? Então são essas distâncias que a gente preserva. Isso a gente discutiu também na primeira aula. Fora isso, tem a característica de cada conexão. Uma conexão com câmbio de plataforma, como por exemplo as conexões Morse, você considera esses valores que eu deixei com 1,5 milímetro para cima. Ponto. É esse o que você vai levar em consideração. Agora, isso de uma maneira geral, contando que esse osso aqui vai se manter, contando que eu vou ter a preservação dessa condição alveolar. E se eu traumatizei? Eu fiz aquela que vocês acabaram de ver, eu mostrei aqueles 3 casos, e vou colocar carga imediata. Eu não vou considerar que essa área aqui vai se manter estável. E se é carga imediata, eu não vou correr o risco de depois eu ter uma perda importante ao redor do implante e depois o paciente vir a ficar propenso a desenvolver uma periimplantite. Então, nesses casos onde eu vou fazer carga imediata, se eu agredir demais essa parede vestibular, ela não tem expectativa de se manter, ou se eu tenho um risco exagerado, por aquilo que eu já falei, descolamento amplo, fresagem e pouca espessura de tábua remanescente. Se eu tenho uma pouca expectativa de manutenção, eu vou aprofundar meu implante. É como se eu estivesse removendo, sabe? Como se eu estivesse fazendo na mandíbula a remoção da crista. Eu estou aprofundando o meu implante. Na verdade, eu não estou aprofundando, estou usando um implante mais curto, porque na verdade a plataforma vai ficar mais alta, mas o limite apical continua o mesmo. Então, eu estou colocando um implante mais curto. E aí já estou perdendo essa altura aqui do approach palatino. Poxa, mas não era melhor já fazer um desgaste, que nem a gente comentou embaixo, no arco superior? Vejam bem, se o paciente é um paciente que tem uma expectativa de vida pequena, ou seja, você quer resolver isso logo. Se o paciente é um paciente que tem bastante osso da porção da porção de imersão, que seria essa para cima, pode até ser.
pode até remover. Mas situações críticas, onde eu tenho 7 milímetros, você raspar tudo para colocar implante de 7, o paciente às vezes tem 40, 50 anos de idade, daqui a 10, 15 anos, como é que ele vai estar? O que eu vou ter para reabilitar caso eu tenha que trocar implante? Tá? Então, eu não desgasto, certo? Pelo contrário, muitas vezes eu faço o mix. Eu coloco alguns pontos, esses implantes mais profundos, aonde eu tive risco, e deixo sepultados com técnica de reconstrução alguns outros implantes, fazendo um mix, colocando 4 em carga, deixando outros 4 sepultados com regeneração. Estou dando um exemplo, tá, do que você pode fazer. E nessas circunstâncias também, verificar fatores que podem te favorecer a manutenção dessa crista, como, por exemplo, num primeiro momento, você utilizar implantes de diâmetro mais reduzido. Vários casos lá no Bremer que a gente fez isso. O Bremer que não gostava e não aceitava muito a gente realizar procedimentos de enxertia, então a gente usava implantes de diâmetro reduzido, reduzindo muito a quantidade de necessidade reconstrutiva. E mais vários, em vez de 6, 8 implantes, por exemplo, na plataforma 3 e 25, né? E todos eles trabalhando de forma unida. Então, teve casos aí que estão ali faz 10 anos e trabalhando e funcionando muito bem. Mas lembre-se sempre, à medida que vai diminuindo a plataforma, o risco biomecânico deles vai aumentando. Aí você tem que usar uma quantidade maior de implantes, tá? Principalmente em casos que tem aquilo que eu já comentei, braços de alavanca verticais, transversais e anteroposteriores muito grandes. E o outro detalhe importante, já que essa preservação de parede vestibular é tão importante assim, tão importante, será que esse tipo de abattement, será que esse tipo de conexão, uma conexão plana convencional, é o melhor meio, é a melhor estratégia para você fazer a reconstrução? Do meu ponto de vista, não. Do meu ponto de vista, você ter a possibilidade de trabalhar com essas conexões que tem bastante câmbio horizontal, certo? Que tem bastante degrau horizontal, que favorece que você não venha a perder muito osso horizontalmente. Então, não adianta você pensar em implantes com um câmbio de plataforma de 0,3, porque você vai continuar perdendo milímetro. Estou falando grandes câmbios. Nos grandes câmbios, são os implantes Cone Morse que apresentam, certo? Então, todo mundo sabe que eu não sou um usuário crônico de implantes Cone Morse, né? Mas, para esses casos de approach palatino, quando você tem esse tipo de limitação, eu realmente sou fã, porque eu acho que funciona muito bem. E quando você faz Cone Morse com implante de diâmetro mais reduzido, com vários implantes, você resolve vários casos com bastante segurança e bastante tranquilidade. Agora, vejam bem, repito, se você puder fazer reconstrução, é melhor. Se você não puder, lance mão de alguns implantes com reconstrução e outros para carga. E aí você vai ter um controle melhor da situação. Lembre-se sempre que a prótese não é definitiva, a prótese sempre vai mudar, para evitar chegar em situações onde você vai ter reabsorções, depois de 10 anos, perdas volumétricas, exposição de raiz de rosca de implante, comprometimento estético e etc., que acabam sendo extremamente desagradáveis. Então, por mais que o pessoal fale que vocês estejam colocando post aí no Instagram que implante não é para sempre, gente, o paciente quando chega no consultório, no nosso consultório, ele reivindica uma estabilidade que muitas vezes é desproporcional ao tratamento. Tá? É a mesma coisa que eu falasse para ele, assim, é um exemplo que eu dou, nem sempre é um exemplo assim tão didático, mas que ele vai continuar tomando a mesma dose para hipertensão para o resto da vida, do remédio da hipertensão. Vai ajustando, né? As coisas vão mudando. Mas hoje, eu sei muito mais do que eu sabia nessa época aqui, ó. Nessa época eu fazia implante, que nem vocês viram aquele caso lá, ancorando, apoiando, e realmente, com o passar do tempo, eu não mudei de endereço, faz mais de 20 anos que eu tenho o mesmo consultório, no mesmo lugar, 25 anos, os pacientes voltam. E quando voltam, aí a gente vai vendo a repercussão. E se você tiver curiosidade de tentar associar o que você fez na época, a característica da sua cirurgia com uma característica de pós-operatório, você vai aprender muito, que é o que eu estou passando para vocês, do que eu aprendi. Não vai precisar o Istvan Urban mostrar isso para vocês, tá bom? Vocês não vão precisar disso, porque vocês já vão ver isso aí com bastante tranquilidade. Quando a gente vai falar em termos de literatura também, só para dar também bastante suporte a tudo isso que a gente está falando, né? Embora vou ser bem sincero, eu acho que não há necessidade. Nesses dois trabalhos de revisão sistemática, né, de meta-análise, etc., um do Mariano Sanz, né,
e esse outro do Kern que vocês estão vendo, eles chegam à seguinte conclusão, né, em relação a número de implantes, né, a conclusão do trabalho, tá? Não é a minha conclusão, mas que chega muito próximo. Que em maxila, ó, em maxila, 6 ou mais implantes para prótese fixa apresenta resultado satisfatório. Nos trabalhos eles falaram em 4, não, falaram em 6. E que 4 implantes da maxila são satisfatórios para prótese do tipo overdenture. Overdenture. A gente está passando por uma época onde nossos pacientes estão envelhecendo, e só a título de curiosidade, nós estamos mudando muito o desenho das próteses desses pacientes para uma prótese que era fixa como essas daqui, ó, tanto como essa ó, com 7 implantes, como essa com 4, a gente está transformando essas próteses em overdenture, mesmo com esse número de fixações. E vou falar uma coisa para vocês, em vários casos eu tenho feito o sepultamento de alguns implantes que estão bem. Por que isso? Porque esses pacientes vão desenvolvendo dificuldades para fazer a higienização, têm dificuldades motoras para poder fazer o controle, e a Overdentro representa uma alternativa para que você consiga remover a prótese, fazer a higienização de uma maneira muito simples. E a prótese continua sendo a mesma. Para quando ela está instalada sobre uma barra, no sistema de overbarra, ela continua sendo praticamente uma prótese fixa. Agora, quando você remove para a higienização, faz toda a diferença. E Jesus, imagine essas próteses com fixação lá no pterigoide. Vocês vão ver depois como é que faz a higienização. Realmente é muito difícil, é muito complicado. Na mandíbula, observem, apesar dos trabalhos lá do Instituto Brennemark aqui do Brasil, de ter mostrado que 3 implantes até podia ser bem sucedido, na literatura eles recomendam que você utilize 4 implantes para reabilitações fixas, tá? Muito embora, olha só a conclusão dos estudos, né? 5 implantes ou mais demonstram resultados ligeiramente superiores. Quando eu falo de resultado, vocês já sabem a que eu me refiro, né? Lá do começo da aula. O que é sucesso? Tá? O que é sucesso clínico de uma reabilitação de um tratamento com implantes. E 2 seriam mais do que suficientes para você fazer uma prótese do tipo overdenture. Então, isso daqui é o que a gente tem de compêndio e etc. da literatura. E sempre que eu posso, observem bem, usando tudo de osso que o paciente tem, olha, aqui tinha um pouquinho de osso aqui, nós usamos, aqui nessa região. Essa é uma prótese que está praticamente 10 anos, se não me engano, 8 anos na boca do paciente, fazendo a sua revisão. E essa paciente, por incrível que pareça, deve, em questão aí de um ano e pouco, fazer a transição para uma prótese do tipo overdenture. E aí, nesse caso, ou podemos continuar com esses implantes ou sepultar algum deles que acaba por atrapalhar esse processo de incorporação. Assim como 4 também. Quando a gente vai escolher, quando vocês trabalham com essa parte de localização, de ancoragem de implante, colocar implante nos melhores sítios, que nem eu mostrei naqueles casos, por exemplo, implante inclinado, etc., para evitar uma abordagem cirúrgica mais traumática, você ter que descolar, enxergar o interior do seio, ou saber onde está o septo, que é difícil, né? Vocês viram aquela região de confluência das corticais para enxergar exatamente onde está o septo do seio, para tentar ancorar mais o implante, é que vieram realmente com bastante força os procedimentos navegados ou os procedimentos de reabilitação por cirurgia guiada. Existe todo um protocolo, agora vamos ser bem honestos. Os protocolos que existem hoje são extremamente fiéis, são extremamente exatos quando você tem um tipo de situação, que é prótese unitária ou prótese parcial, onde você pode apoiar seu guia sob estrutura dentária. E aí você consegue fazer todo o seu planejamento com um misto de tomografia e escaneamento de superfície oral, ou seja, ou quer seja indireto, quando você molda a boca do paciente e faz o escaneamento do modelo, ou direto com o escâner intraoral. Nessas situações, ok, show de bola, funciona muito bem. Por quê? Porque você tem um apoio, uma ancoragem para o seu guia ideal e você tem posições praticamente inalteradas daquilo que você fez de planejamento virtual. Quando você vai trabalhar em reborder dentro, esquece. Ainda hoje, nos dias de hoje, nós trabalhamos como trabalhávamos antigamente. Ou seja, a base, a área chapeável da sua prótese, do seu guia cirúrgico, do seu guia tomográfico, da sua dentadura, é essa base que apoia sobre o tecido mole que vai servir de parâmetro para apoio. E isso vai acabar gerando alguns tipos de variáveis aí de posicionamento e de inclinação.
Então, não adianta, gente. Guia, apesar de a gente seguir todos os conceitos, apesar de a gente seguir todos os parâmetros, quando você fala em caso total, eu tenho que necessariamente fazer uma técnica de duplo escaneamento. Escanear o paciente com uma prótese ou com um guia tomográfico e depois escanear esse guia ou a prótese para poder fazer o mix dessas informações e o planejamento. Então, nós partimos de situações isentadas como essa, onde eu quero escolher os melhores sítios, e aí seria muito legal. Você imagina, ao invés de eu abrir tudo isso daqui e ficar lá olhando, é aqui, coloca guia, sabe, o guia, aquele guia perfurado, coloca um guia, coloca outro, vê aqui, melhor assim, a inclinação. Gente, você vai fazer 6, 8 implantes, a cirurgia acaba, principalmente para quem não tem tanta experiência, se alongando muito. Se eu tivesse um guia cirúrgico feito a partir de um planejamento virtual, seria muito mais simples. Então, realmente, para esses casos, a geração nova, não a minha, a geração mais velha que já está acostumada, a geração nova vai se beneficiar muito disso. Porque você pega ou a prótese do paciente, caso ela esteja boa, ou o enceramento diagnóstico desse paciente, você faz a duplicação, e isso serve de guia tomográfico. O paciente vai com isso fazer a tomografia. Observe, isso daqui nada mais é do que a duplicação do seu planejamento, do seu enceramento diagnóstico, da sua montagem de dentes. É bem ajustada, é bem adaptada ao rebordo, e a partir daí, com isso, com o escaneamento do paciente, com o guia, e com o escaneamento depois do guia separado, você vai ter a posição dos dentes e poder fazer a simulação dos implantes. Agora, a partir daí, você vai fazer tudo isso para planejar os seus implantes e ter o guia cirúrgico. Esse é um guia cirúrgico para cirurgia guiada. Qual que é a área interna desse guia? Vocês sabem? A área interna desse guia nada mais é, gente, do que a base desse guia tomográfico. Ele copia, você vai copiar a base do guia tomográfico que vai servir para parâmetro desse guia cirúrgico. Então, você tem essa possibilidade de erro de adaptação por conta de ser um paciente desdentado. E sem contar outras dificuldades técnicas, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que acontecem quando você vai fazer um planejamento de uma prótese, de um procedimento desse. Ah, eu, particularmente, quando eu tenho bastante largura óssea e uma qualidade de tecido muito boa, ou seja, o biótipo muito bom, eu não sou contrário a que vocês façam a cirurgia no sistema flapless, não sou contrário, mas só faria cirurgia flapless, veja bem, eu não sou contrário a fazer, mas só faria cirurgia flapless se fosse com procedimento guiado com pacientes em biótipo periodontal muito bom, com bastante volume. Ok? Então, são essas situações em que eu faria um procedimento flapless. Daí, a colocar o implante, e aí já são outros 500. E daí, a já colocar carga, outros mais 500. Vocês dão para entender? Eu acho a cirurgia guiada muito bacana para eleger o sítio, nem sempre para que você termine a instalação do implante, porque é guiado para localizar o sítio. Para isso que é a cirurgia guiada. Não é para colocar o implante. Para colocar o implante é uma tendência que o pessoal criou para completar todo o procedimento. Mas se você tirasse o guia depois de ter perfurado, qual que é a sua dificuldade em inserir o implante? Não vejo muita dificuldade. Até porque, se você acredita que esse guia vai impedir o implante de ter movimento, você está muito enganado. Se você acha que esse guia vai te impedir de ter erro, por pequeno que seja no seu implante, você está muito enganado. E esse erro é incompatível com procedimentos de carga imediata, aonde você deixou a prótese pré-fabricada. Tá? É incompatível. Não dá para pensar nisso, em você deixar a prótese pronta em casos totais de maxila, pensando que a posição do seu implante vai ser perfeita. Quando você acaba, observe, de instalar os implantes, vocês estão vendo aqui os implantes instalados, você coloca os intermediários e tem que checar se o implante tem estabilidade, se você pensa em fazer carga. Essa paciente não precisaria fazer carga, o paciente é dentro. O paciente é dentro, não precisaria fazer carga. E fez por quê? Paciente do curso de cirurgia demonstrativa para procedimento guiado. Ou seja, basicamente por isso, por uma indicação didática, porque realmente não precisava, não tinha nem sentido ela fazer. Tanto o curso, quanto eu que operei, quanto a paciente, nós assumimos o risco que não precisava ter feito. Tá? Ela podia ter feito toda a cirurgia e ter deixado essa região cicatrizar ou reparar, sem muito risco para sucesso da sua integração. Ok? O que foi que aconteceu com ela? Quando você faz a cirurgia guiada, observe aqui, ó, índices de falha importantes, 9%. E se vocês olharem os trabalhos, né, mais antigos, principalmente quando começou, né, e não mudou,
tá? Você acha que é engraçado que as pessoas falam, hoje a cirurgia guiada tá fantástica, tá maravilhosa. Isso é o maior absurdo que eu já vi, porque a cirurgia guiada para procedimentos de arco total e dentro, elas continuam com as mesmas limitações. Aonde ela deu um salto violento foi em relação às técnicas parciais unitárias, onde você tem o apoio dental. Aí sim, aí está realmente outro parâmetro. Mas em relação ao arco total, nós continuamos com com essa mesma sequência de preparo do paciente para guiada, onde você vai ter muitas vezes riscos de erros de 4 graus, 7,5 graus, 3 graus, que chegam a problemas lineares, olha, até 3 milímetros. Você coloca o implante fora do osso. Então pensem nisso, quando vai falar que não, a cirurgia guiada vai resolver o meu problema. Nem sempre ela resolve o seu problema, tá? Aliás, muito pelo contrário. Muitas vezes ela não resolve o seu problema. E pensar que você pode fazer aqui a cirurgia guiada bem, com bom biótipo, até flapless, mas aqui nem pensar. Aqui nem pensar. Por exemplo, você pega um paciente como esse, que tem a extensão do seio maxilar, tá? E você pretende colocar um implante inclinado. Na sua simulação, que segue todos os parâmetros, você imaginou colocar o seu implante inclinado, fugindo dessas áreas que não tem osso, aonde quando você for colocar, que nem vocês estão vendo aqui, já sabe que vai enfrentar uma, uma, uma exposição de rosco, uma fenestração, não dá para fazer a cirurgia flapless. Pelo amor de Deus, a broca pode desviar. Então, você tem que pensar em cirurgia aberta, sim, para se certificar. Só que como eu posso usar o procedimento guiado para otimizar meu tratamento? Eu não vou precisar ficar perdendo tempo se esse é o melhor sítio, ou esse, ou esse. Eu já vou aonde é o melhor sítio, que eu testei todos eles em ambiente virtual e não com a boca com o retalho aberto. Eu testei isso antes. Então, eu já vou direto. A gente trabalha da seguinte forma: faz o guia, que nem vocês estão vendo aqui, usa a broca de 2 milímetros, perfura com a broca de 2 no guia, depois joga o guia fora, tá vendo que está perfurado, sem abrir o retalho? Aí sim, nesse momento eu já sei quais são os melhores locais para colocar implante. Aí eu abro tudo e termino toda a confecção do alvéolo através de visão direta, coloco meus implantes, gerencio essa fresagem para que venha ao encontro dos meus interesses como preservação da vestibular, certo? Em detrimento de maior exposição de rosca, e vou criando condições de estabilidade primária para que esse implante tenha uma boa integração. Esse paciente precisava fazer carga imediata também? Obviamente que não. Graças a Deus ele conseguiu ter carga, porque foi esse o objetivo didático dessa demonstração de procedimento guiado, mas não tinha nenhuma necessidade de fazer, ainda mais porque eu tive que lançar mão de todo um posicionamento mais palatal do implante para preservar esse osso, para que ele não viesse a ter problema depois peri-implantar. E isso para mim foi difícil, porque você vai palatinizando, contato menos de osso, menos estabilidade. Mas a gente conseguiu estabelecer, por conta de ser um retalho aberto, esse tipo de gerenciamento da perfuração. Mas nenhum sentido aqui, olha, nenhum sentido de ser carga imediata. E mais ainda, se eu tivesse agredido muito essa vestibular, procedimento regenerativo sem carga, ok? Aí com carga ele fez o procedimento normal. Dentro disso, a aplicação dessa cirurgia guiada, ela é muito boa para diagnóstico e planejamento virtual, para confecção de guias de fresagem, né, esses guias impressos, tá? Também, eventualmente, até para fazer os modelos, né, os modelos pré-operatórios do paciente, mas, no meu ponto de vista, não para instalação de implante. E, infelizmente, também, eles deveriam melhorar um pouco nessa fase, nesse processo de fusão de informações, né, da parte do rebordo com o escaneamento intraoral com a tomografia. Isso é o que precisa melhorar em casos edentos que até hoje ainda nós não tivemos solução. E para finalizar essa parte de carga imediata, que eu acho importante para a gente ir para a parte de ancoragem, né? Para que a gente tenha sucesso melhor em termos de integração, que aí pode dar condições de você ter sucesso nos outros itens, a estabilidade é fundamental, essa estabilização primária, certo? Do seu implante. Quando eu falo superfície texturizada, estou me referindo aos novos modelos de implante, tá? Que já tem não só a sua área texturizada, que acelera o processo de reparo, mas também tem um desenho, uma macrogeometria que favorece o handling deles. E os fatores a considerar quando eu tenho que fazer carga imediata, né? Primeiro, a dificuldade técnica de manipular tudo isso,
certo? Ainda mais quando ainda acrescento a cirurgia virtual, né, o guia cirúrgico, a cirurgia guiada, a dificuldade mecânica, né, ou seja, você tem que achar os pontos melhores para distribuir implantes em quantidade e numa posição que favoreça a biomecânica da prótese, os problemas relacionados à parte estética com relação à preservação do rebordo, e quando eu estou falando da preservação do rebordo, eu me refiro, num primeiro momento, à parte estética, que é a manutenção desse volume, que nem nesse caso que vocês estão vendo, mas também tardiamente em relação à estabilidade dos tecidos periimplantares. E em caso onde eu forço a barra para fazer carga imediata, mesmo onde eu não tenho osso, os riscos técnicos, os riscos cirúrgicos de fazer ancoragem à distância, como a gente vai ver agora. Quando eu não tenho osso, tá? Quando eu não tenho osso, o que eu vou fazer? Porque na partir do momento que eu tenho osso, eu vou lançar mão de todos esses recursos que eu já mostrei para vocês. Quando eu não tenho, que seria essa situação aqui, por exemplo, ou a situação 4, aí eu tenho que criar esse osso. A maneira mais importante, ou mais interessante para mim, para essas situações de extensão alveolar, é sinus lift. Primeira opção, sinus lift. A segunda opção, sinus lift. A terceira opção, levantamento de seio. Tá? A quarta, levantamento de seio. Vocês perguntaram a centésima opção minha, ancoragem na região do túbulo pterigóide ou implante zigomático. Ok? Agora, falhando os procedimentos reconstrutivos, aí sim, talvez, se eu não tiver condições biológicas do local, se o paciente já estiver cansado, porque esse trato do paciente é importante, talvez eu pudesse pensar em procedimento do tipo ancoragem à distância. Por que se fala à distância? Porque ela é longe da região onde nós teríamos o approach adequado do implante no rebordo. Casos como esse, né? A gente fazia muito, porque o professor Brenemark era apaixonado por ancoragem no túbulo pterigóide, né? Ele era apaixonado nesse tipo de técnica, porque resolvia muitos casos de pacientes com sequelas de tumor e etc., onde realmente só tinha osso na região posterior, no processo pterigóide. Mas num caso de paciente convencional como esse, gente, isso daqui é caso para sinus lift, observem bem, ó. Isso é caso para sinus, colocar um implante aqui, preencher um pouquinho, olha, já tinha uns 2, 3 milímetros. É extremamente difícil você colocar esse implante, é uma técnica extremamente arriscada. De todas, talvez, aquela que apresente a maior morbidade no sentido de risco vascular, porque você vai entrar com um implante que pode atuar na região da fossa pterigomaxilar. Então, primeiro, a inclinação não é tão intuitiva como a gente imagina. A inclinação é de vestibular para palatino, não é reta, seguindo o arco. Por isso que gera muitas vezes a emergência do seu implante para vestibular, certo? E não é tanto osso que você tem. Muitas vezes a pessoa fala que fez ancoragem no túbulo pterigóide, ou que fez implante pterigóide, na realidade só fez em tuber, porque o pterigóide está aqui, olha. Esse implante está apoiado em parte no tuber, que nem vocês estão vendo, e só a ponta dele, o ápice dele, está apoiado no pterigóide, que é extremamente delicado. Se vocês olharem, ó, é esse o trajeto que o meu implante deveria fazer, olha, de vestibular para palatino. E se fosse tão fácil, nós não teríamos tanta controvérsia na literatura a respeito do sucesso, que pode variar desde casos onde você tem um sucesso muito alto para outros relatos onde você tem índices de fracasso muito grande. E sem contar que para fazer esse implante, o contraângulo não é o melhor instrumento. O melhor instrumento é uma ponta reta, que é a mesma ponta reta que muita gente utiliza para a colocação do zigomático. Então, são situações limítrofes que eu realmente não aconselho aqueles que têm pouca experiência a utilizar, realmente não aconselho. Nós fazíamos bastante lá no Instituto, que nem vocês estão vendo, até como meio de reserva. Colocávamos implantes reserva, vocês veem aqui, olha a inclinação dele. Isso aqui é um corte no sentido axial da face, onde vocês veem aqui o osso pterigóide, né? Aqui o osso pterigóide, e o implante saindo da vestibular e indo em direção à parte do âmulo pterigoideu. E aqui dá para ver bem, ó, pegando bastante tuber, né? E aqui a pontinha dele pegando na região do pterigoide. Esse acesso é interessante, mas gera no paciente um problema que vocês viram no caso anterior, né? Ou seja, olha aonde está a emergência. Vocês acham que isso aqui é fácil para higienizar? Vários casos meus que tinham esse implante, isso aqui é um zigomáticos, aqui são implantes zigomáticos. Nós não usamos o pterigóide, colocamos e não usamos. Vários casos meus, hoje eu estou sepultando o pterigóide.
Só estou usando 4 implantes anteriores, 5, transformando em overdentro e resolvendo, porque os pacientes realmente, à medida que eles vão demandando overdentro, esse implante lá não ajuda na estabilização da infraestrutura metálica. Ok? E, por fim, fixação zigomática, né? A fixação zigomática, ela foi desenvolvida lá no início da década de 90, até um pouquinho antes, em 1988, 89. E para quê? Para tratar pacientes oncológicos que perderam a maxila. Então, o único ponto de apoio era o malar, era o zigoma. Então, para isso que foi desenvolvido a fixação zigomática. E o implante zigomático depois foi transportado para situações de rebordo convencional, pacientes normais, para evitar o sinus lift. Meu Deus, para evitar o sinus lift. E o que acontece? Esses implantes, num primeiro momento, eles invadiam o seio maxilar pelo aspecto palatino, passeavam pelo entorno do seio maxilar e emergiam na região do zigoma, que nem vocês estão vendo aqui. Esse foi o primeiro caso que nós fizemos em 1998, de fixação zigomática. Esse caso já tem, né, mais de 20 anos. É uma paciente de Brasília, está super bem até hoje. Mas por que ela está bem? Porque ela tinha muito osso, ela não precisava de zigomático, dava para ser tratado com implante convencional. Tá? Desculpe a sinceridade. Posteriormente, fizemos outros trabalhos. Aqui é um paciente da tese do Luiz Rogério, lá da Bahia, que foi a tese dele de mestrado a respeito de fixação zigomática. Num caso onde, honestamente, hoje eu trataria com implante convencional, approach palatino, olha, fenestrando um pouquinho, é uma situação semicrítica que resolveria muito bem com implantes e já uma reconstrução anterior com biomaterial, ROG1, sem nenhum tipo de problema. Mas, no caso, aqui se achava que era uma atrofia muito grande, isso aqui tem mais de 15 anos, e foi feito a técnica do all-4 zigoma. Tá? Tudo ia muito bem, tá? Tanto é que na conclusão desse trabalho dele, falando que era um procedimento seguro, pouco invasivo, altamente previsível, muito bom, tudo funcionando super bem. Aí eu comecei a ver ao longo da minha vida alguns problemas relacionados a essa técnica. Primeiro, a parte biomecânica. O zigomático normalmente está posicionado onde tem osso. E se eu tenho uma grande discrepância vertical, transversal, principalmente anteroposterior, isso vai se representar na prótese do zigoma. A partir do momento que eu não faço reconstrução e não lanço mão de procedimentos como a cirurgia ortognática, que é fraturar esse complexo e trazer para frente, tentando fazer com que a maxila se relacione melhor com a mandíbula. Pode ser um assunto futuro até de aula. Então, observem, foi feito aqui o zigomático, 3 zigomáticos, um implante no tubo pterigoide, foi feita uma barra de estabilização. E se vocês olharem bem, olha onde é que estava a maxila. Olha a discrepância, a desproporção protética, né, esquelética dessa maxila em relação a onde estão os implantes. Resultado, a paciente, quando veio, fez uma prótese overdentre. Pergunta se ela ficou satisfeita com essa prótese overdentre, apesar de ter toda essa qualidade estética que vocês estão vendo. Obviamente que não ficou satisfeita. Então, eu lembro perfeitamente que eu pedi para a doutora Ivete abrir essa prótese, porque a paciente se queixava do palato, né, acrílico. Então, foi feita uma abertura no palato para ver se a paciente se sentia melhor, até onde a Ivete conseguiu, e mesmo assim a paciente achava que tinha uma dentadura na boca. Posteriormente, aí partimos para um procedimento protético mais arriscado, que foi transformar esses 4 fixações com esses braços aqui em prótese fixa. Essa paciente retornou várias vezes com problema de afrouxamento de parafuso e segue controle até hoje. Mas observem bem o tipo de risco biomecânico que você tem. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, e lembrar sempre que a hora que você coloca um zigomático, que nem é o caso dela, você matou a chance de ter uma reconstrução com sinus lift, implante convencional e depois a cirurgia ortognática. Você matou essa chance. O paciente não tem mais essa chance. Até nós publicamos esse artigo a respeito das complicações tardias, né? E colocamos também a respeito das complicações transitórias que alguns pacientes experimentaram, principalmente quando são operados por pessoas que estão na fase ainda de curva de aprendizado, que seriam os hematomas, equimoses periorbitárias, conjuntivais, as lacerações, queimaduras de comissura labial, enfim, não é uma técnica tão simples assim. E para mim o principal problema, que é o risco de uma comunicação bucosinusal via implante. Para mim, esse é o principal problema, tá? Para quem usa o acesso convencional do zigomático. Porque quando você usa acesso convencional, ele penetra pela porção palatina, ele vai ter 2, 3 milímetros às vezes, quando realmente não tem osso,
2, 3 milímetros de osso só de área de osteointegração da porção alveolar. Depois ele caminha por dentro do seio e vai chegar até o zigoma, onde aí ancora direito. Primeira coisa que a gente vê nesses pacientes, depois de alguns anos, você tira a prótese, fazer o controle e o implante balança, mas ele não sai. Por quê? Porque ele perdeu a osteointegração na porção alveolar. Esses 2, 3 milímetros foram embora, por vários motivos. Problemas biomecânicos, restabelecimento de distância biológica e etc. E aí só sobra a ancoragem superior. Até isso não contraindica, tendo o paciente de saúde, não contraindica a manutenção. Ele perdeu a osteointegração a nível alveolar, mas continua na região do zigoma. Então, isso daí não contraindica. Porém, a partir do momento que ele começa a ter manifestação de sinusite, acabou. Acabou. O implante é a via de comunicação e deve ser removido. Lembre-se sempre que esses implantes, ainda mais esse desenho antigo de implante, geram muito risco de mucosite. E essa mucosite do paciente é o que gera o risco da periimplantite e da perda óssea numa área onde não pode perder osso. Olha só as mucosites associadas ao zigomático. Tá? Uma das alternativas que a gente tinha para evitar esse problema de mucosite, que foi tão bem descrito no trabalho do Alnavas, né, é diminuir a espessura da mucosa, tentando restabelecer distância biológica, deixando 3, 4 milímetros só. Mas o desenho do implante não ajudava, porque ele tinha um cachimbo angulado que gerava de 7 a 8 milímetros de distância biológica. Então, para tentar amenizar, algumas mudanças de desenho foram feitas. Aqui foi feita essa mudança de desenho há mais de 15 anos, no implante da Triai que eu ajudei a desenvolver, mas eles só fizeram 1.000 e essa primeira eu comprei tudo, essa primeira produção. E nunca mais eles fizeram porque havia pouca demanda, pouca gente pedia para comprar implante zigomático. Então descontinuaram essa venda, foi uma venda só customizada. Nesse caso aqui dá para vocês verem que esses implantes que têm esse controle da distância biológica mais favorável, ou seja, deixando menor essa distância, isso favorece um pouco a manutenção dos tecidos periimplantares, tá? Tinha câmbio de plataforma e tinha também essa característica do abátema ser angulado e não o implante, não a cabeça do implante ser angulada. E evoluíram muito bem esses implantes. Então, essas foram as alternativas, olha, transformar esses implantes que começaram o zigomático para esse desenho de implante aqui, certo? Ou seja, tentar mudar um pouquinho esse desenho. E, além disso, diminuir a espessura da mucosa. Então, se você for ver bem os implantes zigomáticos modernos, eles passam mais para esses desenhos aqui que vocês estão vendo, os modernos, tá? E inclusive com uma tentativa de diminuir as roscas aqui na região próxima à cabeça do implante. Por que isso? Porque uma tendência para diminuir o problema sinusal veio com a publicação desse trabalho do John Paul Ster em 2000. Mais de 20 anos, tá? Mais de 20 anos. Então já foi publicado, você podia, ao invés de colocar o implante dentro do seio, você podia fazer o apoio externo, ou seja, fazer o implante trafegar por fora do seio maxilar, ficando toda essa parte de rosca exposta, tá? A região ficando toda essa parte exposta à região submucosa. Então foi uma alternativa que foi feita no sentido de minimizar a sinusopatia. Só que gerou outro problema. Olha aqui, ó. Alguém aqui já viu falar? A gente está falando da importância de ter osso na vestibular. Não falamos sobre isso toda a aula. Agora você pega e deixa isso daqui, ó, todo esse volume aqui, olha, todo esse volume de implante exposto à região de tecido mole. Bolsa. Acumulou placa, bolsa. Bolsa desse tamanho, enorme. Um epitélio juncional que não é epitélio juncional, é uma estrada juncional. Então, os riscos periimplantares de processos infecciosos inflamatórios é muito grande. Então, você resolve um lado, um problema do outro. Então, hoje, o que as empresas estão fazendo é tentando diminuir as roscas e gerando um implante mais liso, para favorecer a higiene, mas não é para resolver o problema. Então, é um implante realmente muito complicado. Olha só, casos de biomecânicas, de problema biomecânico, quebrando, fraturando, parafuso, certo? Que a gente teve que trocar, olha a quantidade de exposição de rosca, né? São casos, erros, por exemplo, esse daqui de o implante invadindo a região da órbita, como vocês veem, ou osteomielite maxilar, que nem vocês estão vendo aqui, associada a problemas de sinusopatia e necrose. Gente, o que a gente já viu de coisa relacionada ao zigomático é punk, tá? Ou seja, os problemas, as complicações não são tão simples como aquelas que você tem quando você faz o implante.
E muitas delas não te deixam dormir. O paciente pegar uma parestesia, o paciente ter um abscesso, o paciente perder o implante, perder o osso, ter um defeito ósseo. Esses são os problemas que nós podemos ter com relação ao implante ambulatorial. Agora, esses problemas que você tem são proporcionalmente muito maiores e muito mais dramáticos. Será que vale a pena a gente passar por isso quando você pode simplesmente transferir esse paciente para uma situação de levantamento de seio? Meu ponto de vista, não. Tá? No meu ponto de vista, não. Observe o caso desse paciente, que é o último que eu vou mostrar para vocês. A destruição maxilar feita por 2 tratamentos sucessivos de All-on-4 zigoma. Observe a destruição. Esse paciente passou por 2 tentativas de cirurgia com colocação de 4 implantes. Aqui no caso é o All-on-3 zigoma mais um implante X, né? Porque foram 3 implantes zigomáticos e um implante aqui, sei lá. Mas o primeiro processo que ele passou foi por um All-on-4. E tudo isso acabou gerando, além da perda dos implantes, a destruição alveolar completa. Olha só, ele já não tem alvéolo, já estamos na altura do osso da cavidade nasal. É realmente bastante complicado. Esse paciente foi tratado por mim, né, ele já estava com uma comunicação buco-naso-sinusal bastante grande. O paciente virou um paciente oncológico. Virou um paciente oncológico, foi tratado pela gente, também a nível de instituto. E se vocês forem ver bem, o que eu pude fazer? Usei o rebordo forbitário para ancorar alguns implantes convencionais e nos zigomáticos usei implantes convencionais. Ele virou um paciente que não precisa de zigoma. Os implantes que eu usei aqui de 13 milímetros, implante convencional, que serviu para que a gente pudesse ancorar uma estrutura rígida, uma barra, que tivesse grampos. E agora, recentemente, um colega me ligou para falar desse paciente especificamente. Já faz mais de 15 anos que ele foi tratado, que ainda continua estável, né? E que, lógico, quando você não tem carro, você quer ter um Fusca. Quando você tem um Fusca, tem um Gol. A sua expectativa vai aumentando. Esse paciente não tinha osso para colocar nada. De repente, depois que ele tem um mover dentro, agora ele aspira a coisas maiores, né? Mas são situações extremamente arriscadas, são situações extremamente complexas que foram geradas pela indicação e pela não execução a contento de um tipo de técnica, né? Então, a gente quando fala isso para vocês, né, quando a gente comenta a respeito desse tipo de possibilidade terapêutica de maxila, eu fico sempre imaginando, aqueles casos correspondem a praticamente 30% das indicações cirúrgicas de reconstrução são de domínio bastante comum e funcionam bem na mão de várias pessoas, tá? O sinus lift hoje é um procedimento que é reproduzível por várias pessoas do mundo todo com altíssimo índice de sucesso. Você querer sair de uma situação de conforto que o mundo inteiro espera e usufrui para uma situação de risco, olha, a pessoa tem que estar bem, bem animada mesmo. E mais do que isso, no momento em que a gente olha para o pessoal falando em ciência, né? Ciência do coronavírus, ciência para fazer isolamento social, etc. Vamos lembrar o seguinte: se eu quiser, eu pego um monte de trabalho aqui e por tendência de vaidade, por tendência econômica, por tendência comercial, por tendência diversas, até institucional, eu posso querer direcionar o pensamento de vocês em função de uma determinada técnica ou de um determinado material. Bom, para mim, o que é ciência é o resultado do uso rotineiro de determinadas técnicas ou materiais por todo mundo e que isso se incorpore na atividade da maioria das pessoas com alto grau de sucesso. Isso é ciência. É a comprovação clínica do uso corrente de uma técnica ou de um material. É a sedimentação do procedimento. Não uma técnica que funciona na mão de uma pessoa, ou de uma técnica que funciona bem num experimento pré-clínico, ou baseado numa situação pré-clínica. Esses dados são importantes? São, porque eles são o nosso norte para onde caminhar. Mas somente a comprovação clínica generalizada e a sedimentação, e que a gente fala, né, a consagração de determinado material ou técnica é que a gente pode chamar de ciência. Então, quando a gente vê esses trabalhos sendo replicados, a gente vai vendo isso ao longo do tempo e a gente acaba confiando, tá? Eu queria agradecer demais, né, vocês aí assistirem, vocês que são verdadeiros heróis aí da resistência de lives e de aulas online, etc. Eu também gosto, porque agora fica muito fácil, né? A gente pega o celular, a gente acaba ouvindo um monte de coisa. E
e dizer para vocês que a gente sempre vai colocar, todas as segundas-feiras nós vamos fazer um canal estimulado pelo Instituto Branemark, estimulado também pela OBL, que são alguns parceiros, algumas vezes vocês viram também pela Geistlich. Então a gente vai sempre ter algum tema que a gente vai focar, etc., além de algumas conversas que eu quero fazer fora da nossa área também, com alguns profissionais da área médica, com alguns profissionais de áreas que não têm muita relação com a odontologia, não diretamente, mas que indiretamente são muito importantes para nós, e que eu vou convidar vocês, tá bom? Gente, muito obrigado, boa semana para todos vocês, que Deus ilumine vocês aí, que proteja, porque não é brincadeira isso que a gente está passando em todos os sentidos, tá? Fique com Deus, uma boa semana para todos, tá? Beijão para vocês.